Estamos de volta com o seu Filosofando, hoje abordando Sócrates e a ética. A etimologia da palavra ética, do grego ethos, diz respeito ao conjunto de costumes, hábitos e valores de uma determinada sociedade ou cultura. Entre os romanos, o termo traduzido para o latim mores deu origem à palavra moral em português. A palavra moral designa as regras adquiridas por hábito, comportamento adquirido, o modo de ser e de agir. Ética é teoria, ciência, reflexão. Moral é prática, atitude, comportamento. A moral é o conjunto das práticas comportamentais convencionadas pela realidade social e cultural. A ética, os princípios teóricos, a reflexão teórica que fundamenta ou critica determinada moral. Usando a figura da construção de uma casa, a moral seriam as paredes, o telhado, a pintura e o acabamento. Aquilo que aparece, o que se vê. A ética seria o fundamento, as colunas, as vigas, o que sustenta a casa, mas não se vê. A ética, como define Immanuel Kant, tem um ideal magnânimo, formar seres humanos melhores. E ele dizia: age de tal forma que a tua vontade e o teu agir possam valer sempre como uma lei universal. Quando agimos, devemos fazê-lo com a consciência de quem está legislando, dando origem a uma lei que vale para todos, portanto, e para sempre, segundo o pensamento do filósofo. Se eu posso, todos podem. Isto é consciência ética. Veja que isso não é uma liberdade difusa, é uma consciência ética. Por isso, não faça aos outros o que não queres que te façam, já dizia Jesus. Com esse ideal, a ética busca o conhecimento do ser que sou para construir o ser que eu desejo ser. A ética busca contribuir para o encontro entre o real e o ideal nas nossas vidas e na convivência dos indivíduos na sociedade. Na sociedade contemporânea, são frequentes as queixas sobre a falta de ética nas relações pessoais, nos meios de comunicação, no mundo da política, dos negócios, dos eventos esportivos, culturais, religiosos. Diferentes costumes, regras, normas, padrões, valores, moralidades convivem com a quase ou total ausência de ética. O nosso professor de filosofia da universidade onde eu me formei, Marcial Catânio, diz que a sociedade de consumo favorece o individualismo e limita as aspirações humanas. Consumo cada vez maior, mais tempo para o lazer, maior segurança no emprego. E só. Vivemos num mundo que pede considerações sobre ética, colocando-a na ordem do dia. A ética é como a água, da qual só nos lembramos quando estamos com sede ou em tempos de seca. É como aquela goteira no telhado, de que só nos lembramos quando está chovendo. Tanto interesse pela ética no mundo moderno é sinal de sede de valores e secura de princípios. A sociedade capitalista define o dinheiro como ícone de felicidade. O dinheiro traz felicidade, o dinheiro lhe dá prazer. Dinheiro é coisa útil, sim, mas quanto? Para quê? De quanto dinheiro você precisa para ser feliz? Dizia Herbert de Souza, o Betinho, a fome de pão a gente mata, a fome de beleza é insaciável. Se a moral do mundo capitalista nos diz que é bom e necessário ter dinheiro, a ética nos pergunta quanto e para quê? A moral capitalista nos faz viver e morrer por aquilo que é um meio, um instrumento. A ética nos lembra dos princípios e dos fins. Veja que nós não estamos aqui para julgar ideologias capitalista, socialista, comunista, etc. Mesmo porque eu já fiz um programa de análise dessas ideologias sob o título Filosofia Política e Espiritismo. Estamos analisando a ética e o seu desdobramento, a moral, nas relações humanas, onde quer que elas ocorram. Nós, os humanos, somos seres racionais capazes de avaliar o peso de cada coisa, fato, ação e de buscar explicações para elas. Somos movidos pela curiosidade, pela admiração, pelo espanto e podemos compreender as circunstâncias e agir livremente com consciência e consequência.
realizando o desejo e a necessidade de compreender o mundo e realizar a existência. Portanto, façamos sempre o melhor ao nosso alcance. Respeitando a vida, respeitaremos a nós mesmos e ao nosso semelhante. O nosso Evangelho segundo o Espiritismo traz na sua introdução as considerações de Allan Kardec sobre os precursores do cristianismo de Jesus e do Espiritismo nas personalidades de Sócrates e de Platão, mencionando os trechos dos diálogos platônicos, principalmente da obra Fédon, que eu também analisei num programa específico do Filosofando, Fédon e a Filosofia Espírita, que convergem para os princípios elaborados pela falange do Espírito da Verdade. O professor Leandro Kingeski nos diz que a ética ocidental teve um início extraordinário com as ideias radicais de Sócrates na Grécia Antiga, há aproximadamente 2.500 anos. Muitos, por esse motivo, consideram Sócrates como o fundador da ética. Mas que ideias são essas? Sócrates inaugura a ética ao defender que devemos pensar, analisar e investigar as nossas condutas, os nossos comportamentos, em uma escala abrangente, a conduta do ser humano, julgados, sobretudo, em função do exame racional dos nossos comportamentos, em função da nossa própria autonomia também. Conhece-te a ti mesma, a célebre frase inscrita no templo de Apolo, em Delfos, e que Sócrates constantemente repetia, representa um símbolo deste incitamento ao autoexame racional e moral, e que o conhecimento de si mesmo é um processo, uma busca contínua para nos conhecer. Se, por um lado, os sofistas contemporâneos de Sócrates colocavam-se como sabedores do que era certo, errado e a virtude, Sócrates colocava-se como um investigador implacável, obstinado e insatisfeito. Sócrates jamais nos propôs que isto é certo, aquilo é errado ou esta é a virtude. Sócrates propôs, porém, que cada um investigue o que é certo, o que é errado, o que é virtude. Para Sócrates, a partir da análise racional dos nossos costumes, devemos investigar o que é a virtude, pois, à medida que soubermos o que é a virtude, podemos tornar-nos melhores agindo corretamente e sempre voltados para o bem. A ética proposta por Sócrates estava ligada à ideia de que você só pratica o mal porque desconhece o erro. Ou seja, se você conhecer o que é certo, agirá sempre certo em função do bem e, logicamente, sempre evitará o errado, o mal. De acordo com esse raciocínio, à medida que nos conhecemos, tornamo-nos virtuosos. Nesse sentido, o sábio é justamente aquele que investiga de modo autônomo a virtude e age corretamente. Por outro lado, a ignorância apresenta-se como a origem de todos os vícios e erros. A resposta sobre o que é a virtude deve ser procurada dentro de cada um de nós, uma vez que Sócrates acreditava que temos dentro de nós, em nossa alma, conhecimentos inatos. Inato, você sabe, é aquilo que nasce com o indivíduo. E verdadeiros, que podem ser relembrados, rememorados. Por esse motivo, Sócrates, através do diálogo, da ironia, da maêutica, incitava as pessoas a recordar e relembrarem do conhecimento referente à virtude. A virtude não se ensina, mas brota da alma. Embora Sócrates enfatizasse a necessidade que cada um investigue no âmago da alma o que é a virtude, ele também esclarecia que a virtude não pode significar várias coisas para várias pessoas. A virtude deve ser conhecida e válida para todos, isto é, deve ter um significado comum para todo o universo de seres humanos. Nesse sentido, ao investigarmos o que é virtude, então devemos procurar pelo significado universal da virtude, ou seja, devemos procurar pelo conceito universal de virtude, sim, para que ela possa nos auxiliar nas nossas condutas, não é verdade? Para Sócrates, todo ser humano almeja, tem como finalidade a felicidade, e nos tornamos felizes quando formos capazes de propor-nos racional e autonomamente regras de conduta.
Nós vamos agora para o nosso momento de leitura e vemos quais são os aspectos convergentes da moral e da ética socratiana com o Evangelho segundo o Espiritismo. Os aspectos de convergência entre a filosofia socratiana e platônica, sem dúvida nenhuma, se enquadram nos estudos e na prática dos conceitos estabelecidos pela filosofia espírita, principalmente quando nos referimos ao Evangelho segundo o Espiritismo. Vejamos ali no capítulo Sede Perfeitos, uma passagem muito importante para nós espíritas, os bons espíritas. Bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados acima expostos que o nosso autor diz a respeito do comportamento cristão, que caracterizam o verdadeiro espírita como cristão verdadeiro, pois que o mesmo é que o outro. O Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da do Cristo, facultando a fé inabalável e esclarecida aos que duvidam e vacilam. Muitos, entretanto, dos que acreditam nos fatos das manifestações não lhes apreendem as consequências, nem o alcance moral, ou se os apreendem, não os aplicam a si mesmos. Aqui atribuir isso alguma falta de clareza na doutrina? Sem dúvida que não, pois que ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é da sua essência mesma e é de onde lhe vem toda a força, porque a faz ir direto à inteligência. Nada tem de misteriosa e seus iniciados não se acham de posse de qualquer segredo oculto ao vulgo. Aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. O espírito que nele domina de modo mais completo a matéria dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios de doutrina que lhe fazem vibrar fibras que nos outros lhe conservam inertes, em suma, é tocado no coração, pelo que inabalável se lhe torna a fé e o comportamento ético e moral, acrescentamos nós. Um é qual músico que alguns acordes bastam para comover, ao passo que outro apenas ouve sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Sem dúvida nenhuma, nós encontramos aqui a justificativa de Kardec quando diz que Sócrates e Platão foram precursores do cristianismo e do espiritismo, sem dúvida alguma. Aqui está para sua reflexão essa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Você espírita, os bons espíritas. Como você pôde verificar, todos nós espíritas temos já o nosso código de moral e de ética. Não precisamos buscar em qualquer outro lugar, porque nós já temos esse código. Então, nós aproveitamos a oportunidade, já finalizando o nosso filosofando, mas que continua na semana que vem com esse mesmo tema. Aproveitamos a oportunidade para mais uma vez te convidar para que se torne parceiro da Fundação Espírita André Luiz, que agrega a TV Mundo Maior e a Rádio Boa Nova. Grande parte das equipes que trabalhamos nas emissoras somos voluntários. Porém, a FEAL tem equipe de profissionais que trabalham cotidianamente. Por isso, você está recebendo este programa com a qualidade que você merece. Faça sua contribuição hoje mesmo, associe-se ao Clube Amigos de Boa Nova, no telefone 0800 12 18 38 e associe-se, portanto, à Fundação Espírita André Luiz desta forma. Nós vamos encerrando por aqui, desejando a você uma excelente semana. Esteja conosco em breve. Fique com Deus e até lá.